Olá, pessoal. Por acaso você já acessou o site da Amazon? Então, hoje você vai ter uma oportunidade de conhecer o meu romance Uma Fuga para a Felicidade. É só acessar o link que está aqui abaixo. E a convidada de hoje vem direto de São Paulo, ela é uma psicóloga, e ela vai falar sobre um tema super interessante: mulheres que amam demais. Será que você se encaixa nesse perfil? Então, fica com a gente até o final. Edna, como vai? Tudo bem? Seja bem-vinda. Muito obrigada, agradeço muito o convite. Acho que é um tema muito importante, né? Eu acho que Muito. abrange muito ah, o feminino, né? Não só o feminino, porque não só as mulheres amam demais, né? Mas é um tema bem complexo. Vai ser um Por onde que a prazer gente falar sobre começa? ele. Por onde que a gente começa? Aquela mulher que está em casa, ela está nos assistindo, ela até suspeita que ela seja esse tipo de mulher. Mas como é que a gente pode ajudar não só a identificar, mas depois como ela vai buscar um tratamento para isso? Tá. A mulher que ama demais, ela não é aquela mulher que ama em excesso, no sentido de que ela acha que tem muito amor, então ela tem que oferecer às outras pessoas, né? Quando a gente fala da mulher que ama demais, a gente fala de um amor que está um pouco disfuncional. É um amor que é como um vício. A pessoa mal saiu de um relacionamento, já engata outro, ou nem consegue sair de um relacionamento porque acredita que aquela pessoa depende dela, ela vai salvar aquela pessoa. Então envolve muito sofrimento. E se a gente olhar para trás, a gente vai observar como é que foi a nossa criação. Então, isto é um parâmetro para a gente saber se é uma mulher que ama demais ou não. A pessoa que ama demais não é aquela que cuida, mas a que cuida em excesso, né? Que acaba se tornando uma ferida emocional e não apenas uma expressão de amor, mas algo que torna sofrimento. É como se ela se visse muito em sofrimento o tempo todo. Ela precisa disso, porque é um relacionamento diferente, não é um Isso relacionamento. é uma dependência emocional. Então, é como um vício mesmo, mas ela tem um vício para relacionamentos destrutivos. Por quê? Como o vício do álcool ou de qualquer outra droga, ela vai tornar-se dependente daquela pessoa, mas ela vai escolher. Tem até uma expressão muito ruim que eu não gosto, tá? Que falam que é a mulher de dedo podre, que só escolhe pares ruins. Eu não gosto desta expressão. Eu acho que por trás disso tem muito sofrimento e é muito da ordem do inconsciente. A pessoa não faz essa escolha de propósito. Ela é um tanto quanto que impulsionada para fazer essas escolhas. Precisa ter muito respeito quando a gente fala de uma mulher que ama demais. Então, ela vai escolher um parceiro ou que tem uma dependência para o álcool, para alguma droga, e ele é fragilizado. Então, ela vai buscar um parceiro muito fragilizado. Um exemplo, né? Às vezes ela vai encontrar alguém no bar que está bebendo ali socialmente, e ela volta nesse bar mais 2 ou 3 vezes, a pessoa continua bebendo socialmente, mas em algum momento ele vai ultrapassando isto. E ela começa a se relacionar com ele, e ela percebe que ele não para de beber. E ela entende, na cabeça dela, que ela deve salvar esta pessoa. Ou que a culpa, ele bebe porque a culpa é dela, porque ela fez alguma coisa errada, ou o arroz que queimou, ou a roupa que não está bem lavada, enfim. Então ela acaba atribuindo a responsabilidade daquela ferida emocional do outro para ela. E aí, de novo, a gente volta para a infância, né? Como é que isto acontece? Como é que esse processo de certa forma de adoecimento acontece? Então, geralmente são mulheres que viveram num lar muito disfuncional, destruturado, ou um pai alcoolista, ou uma mãe alcoolista, um ambiente abusador, com violência, que não atendeu às emoções básicas dessa criança. Então, ela passa, às vezes, a ser o bode expiatório da família também. Como funciona isso na prática? Às vezes, a criança vê a mãe chorando ou ouviu gritos
E aí ela vai em direção à mãe para saber o que aconteceu. E a mãe fala, não foi nada, filha. O seu pai está um pouco chateado hoje. Mas a criança ouviu uma briga e ouviu uma agressão física. E isso vai acontecendo sucessivamente. Então, esta mulher cresce achando que aquele parâmetro é o que é comum. A referência dela é esta. Então, ela não consegue, quando ela vai para a vida amorosa, ela não consegue identificar quando o parceiro é um parceiro perigoso. Ela perde a noção do que é o perigo. Por quê? Porque ela viveu num lar onde a agressão foi escondida, foi omitida e foi negligenciada. Estão negando aquilo. Ou um pai que é alcoolista. Né? Ele está bravo porque o trabalho foi ruim hoje, então ele chega bravo, então ninguém mexe com ele, é melhor todo mundo ficar quietinho. Então, são mentiras. Né? Além do abuso sexual que essa menina pode ter sofrido, a violência doméstica, que hoje, infelizmente, com a pandemia cresceu bastante, né? Então, ela cresce acreditando que aquele tipo de amor é saudável. E ela, às vezes, nem se questiona aquilo que ela recebeu. Né? De que lar que ela veio, como era o pai e a mãe, que atenção ela recebia. Eu estou falando o pai e a mãe, mas às vezes pode ser os cuidadores, não só o pai e a mãe. Né? As pessoas que estiveram ali ao redor dela, que amparo que ela recebeu, o que foi validado nela de importante. Então, pegando numa linha do tempo, o que a gente percebe? Vai ter uma criança ferida ali dentro. A gente pode dar outro nome, ferida emocional, qualquer outra nomenclatura. Eu gosto de chamar da criança vulnerável. Então, é uma criança que sofreu abandono, uma criança que sofreu rejeição, uma criança que sofreu violência, que não foi validado nas suas conquistas. E, às vezes, o contrário acontece na autonomia. Então, às vezes, a criança precisa ter uma autonomia muito precoce, ou para cuidar de um irmão, ou até mesmo, não sei se você já viu, Rosane, algumas pessoas, a mãe fala, vai lá no bar buscar seu pai. Né? Isso é muito comum, ou era muito comum nas famílias. Né? Como que uma criança dá conta de um adulto que está alcoolizado? Que responsabilidade ela tem com aquilo? Ou os pais estão num processo de separação e abordam uma criança muito pequena. Você quer ficar com o papai ou com a mamãe? Tudo isso traz uma autonomia precoce, ou de cuidar de uma mãe que tem um quadro de uma doença mental, seja uma depressão, enfim. Dentro disto, não foi oferecido a essa criança um ambiente saudável. E ela vai construindo dentro dela que esta é a maneira de se relacionar amorosamente. Isso não acontece só com parceiros românticos, acontece com amigos também, né? Que envolve afeto, envolve uma demanda de atenção. Né? E no meio disso tudo, o que a gente percebe? Que essas mulheres, elas acabam se sentindo heroínas e elas nem sabem por quê, com a ideia de resgatar um amor que não recebeu de maneira satisfatória do pai ou da mãe. Então, ela não abre mão daquela pessoa, ela vai até o fim. E às vezes custa muito caro. Do parceiro. Isso inconscientemente, tá? Sim. Então, aquilo que ela não recebeu na infância de amor, ela vai buscar no parceiro com a expectativa de resgatar um amor que não foi recebido. Né? E às vezes não só pelo pai, não foi recebido da mãe também, né? Então, busca parceiros para isto, pessoas que, é como repetir um padrão, uma história na vida dela. Se ela olhar para trás, ela pode perguntar, essa pessoa parece mais com a minha mãe ou com meu pai? Ela vai perceber que tem características da família. Né? Eu estou buscando resgatar um amor que eu não recebi? Então, o que a gente percebe? Numa escala das 5 pessoas mais importantes na sua vida, se você não for a primeira, a gente precisa questionar.
Normalmente são mulheres que entregam tudo para o parceiro, ou parceira, né? Eu estou usando o masculino, mas ou parceiro ou parceira. Entregam tudo para este amor romântico, com a expectativa de recuperar este amor que ela não teve na infância. São capazes... E aí, assim, desenvolvem bastante conflitos internos e, às vezes, também mentais. Anorexia, bulimia, transtorno de personalidade, né? Existe um excesso que transborda, mas transborda para fora. E o que a gente pretende fazer quando a gente identifica a criança vulnerável? Que esse amor possa ser reverberado para dentro. Qual a importância dela buscar uma ajuda? Da mesma forma que nós temos os alcoólicos anônimos, que é o AA, nós temos os narcóticos anônimos, que é o NA, e a gente tem uma instituição que chama MADA, que são mulheres que amam demais, anônimos. Depois eu até deixo o site para quem tiver interesse, né? Porque precisa de um grupo de apoio para, numa recaída, buscar ajuda. É muito parecido com um vício. Fica tomada, fica cega, se expõe demais, né? Sofre em demasia. A humilhação, são mulheres que às vezes se submetem a tratamentos violentos, né? Elas acabam... Se ela observa um pai batendo na mãe, qual é a chance dela permitir que um outro homem bata nela? Né? Então a gente precisa muito, nós como mulheres, olharmos para a família que nós tivemos. Para identificar, é o primeiro passo, então, Sim. se existiu um conflito entre esse pai e essa mãe. Um conflito, exatamente. Não, mas meus pais, um gostava muito do outro, eles estavam sempre juntos, a gente não vê nada, mas no fundo eu sinto um vazio. Eu tenho muito medo de ser abandonado. Mas não é um medinho, é um medão. É um medo tão grande que eu vou me submeter a fazer tudo aquilo que a outra pessoa quiser. Eu vou abrir mão da minha vida. Quando a gente olha para trás, às vezes é uma criança que foi hospitalizada. E não é que os pais abandonaram, mas ela ficou registrado no corpo dela, ou no emocional, no inconsciente, que ela foi abandonada. Às vezes do nascimento de um irmão. Então, depende muito, às vezes, da interpretação que a criança faz daquela situação. Por que eu estou colocando assim? Às vezes não aparece, num primeiro momento, uma violência física, não aparece um casal disfuncional, mas isso não significa que ela não possa desenvolver esta forma de estar na vida. Então, existe uma importância de saber quem é, como eu sou nos relacionamentos, como eu sou com os meus filhos, como eu sou com o meu parceiro, como eu sou comigo mesmo, o que eu ofereço para mim. Se eu tiro o meu namoro, se eu tiro o meu casamento, como eu sobrevivo? Então, isso vai depender muito de como nós fomos alimentados. Não existe a família doriana, do meu ponto de vista. Né? Existe a família que vai ser menos conflituosa, que vai oferecer mais, não só de assistência de proteção, de segurança, de alimento. Tem um caso até interessante que eu lembrei agora falando, que assim, tinha um pai muito provedor, né? Muito trabalhador, ele passava a maior parte do tempo trabalhando fora. E aí essa menina nasce e cresce ouvindo, o seu pai, ele queria um menino, mas você nasceu menina, por isso que ele não é tão afetuoso com você. E aí essa menina um dia, num conflito com esse pai, mas que ela chamava de brincadeira, eu vou derrotar ele vai ter que dizer que me ama. Então, numa brincadeira, ela aborda o pai e fala, você não vai sair daqui se você não falar que me ama. E o pai não conseguia dizer a ela que amava.
E aí ela vai insistindo, insistindo, e aí ele consegue falar que ama. Depois, em processo terapêutico, ela vai perceber que ele amou do jeito que ele pôde, mas que ele não era afetivo, ele era um homem frio, ele não dava afeto. Tinha as questões dele, mas isso fez dela uma mulher que ama demais. Por quê? Ela foi buscar parceiros que pudessem oferecer esse amor que ela não recebeu. Mas aí ela encontrou só parceiros que também a negligenciavam, que não eram atenciosos, que não dava o amor que ela gostaria de receber, não eram relações saudáveis. É muito confuso porque existe uma linha muito tênue da gente aceitar que veio de um lar que não ofereceu aquilo que a gente precisava. O que a gente precisa entender é, as pessoas que cuidaram da gente deram o que tinham para dar, e foi o melhor que tiveram. Não é responsabilizar ninguém, mas nós precisamos ter a coragem de olhar para estas relações e perceber, esse melhor me fez bem ou eu trago resquícios disso? Né? Isso só vai acontecer num processo de autoconhecimento. Que é fundamental, né? Posso te fazer uma pergunta? Claro, fique à vontade. Por exemplo, vamos pegar um exemplo, então. Essa mulher que ama demais se envolveu com um cara usuário de droga. Tá? Talvez ele não se trate, talvez ele não se cure, talvez ele fique sempre dependente dessa droga. Para ela, tanto faz. É isso? O importante é que esse cara fique a serviço dela para manter essa questão de ela amar esse cara e reparar a falha que ela teve no passado, é isso? Exatamente. Na verdade, ela vai buscar inconscientemente esse perfil. Né? Porque ela precisa ser necessária para alguém. O desejo maior dela é ser amada. Então, ela vai se colocar num papel de quem vai cuidar desta pessoa. Por amor, ele vai parar de beber. Existe uma codependência. Né? Se ele... É muito interessante isso que você está falando, porque tem o livro das Mulheres que Amam Demais, que vai falar exatamente disso. Quando ele sai do vício, ele se torna uma pessoa diferente. Então, ele se torna mais saudável. Para esta mulher, este homem deixa de ser interessante. E para ele também não vai ser interessante ter uma mulher como ela, porque ele vai estar bem, seria isso? Sim, dependendo do casal, porque às vezes, se eu pegar uma mulher que tem, por exemplo, uma compulsão por comida, se ela fica melhor, ele também não tem mais lugar naquela dinâmica. Não é mais necessário ali. É como se um alimentasse o outro. Então, quando a gente fala da dependência emocional ou das mulheres que amam demais, elas entendem que elas têm o amor suficiente para oferecer para ela e pelo outro. Ela pode amar por 2, por 3, por 4 pessoas. Menos por ela mesma. Né? Então, se ele sai do vício, ele deixa de ser interessante, porque eu não tenho mais que cuidar. E ela quer alguém para cuidar, porque ela quer ser reconhecida. E aí esse cara não vai mais reconhecer, porque de repente vai perceber, puxa, mas o que eu estou fazendo nessa relação? Mais ou menos isso? Também, mas ele vai estar saudável ao ponto de não precisar ficar vulnerável para estar com ela. Ele vai começar a ter um autocuidado. Então, ele vai buscar se preencher, seja de uma atividade esportiva, seja das terapias das reuniões que ele precisa ir. Ele passa a ser um homem mais saudável, regrado, então ele vai estar mais voltado para a família. Ela deixa de ser funcional. Então, qual é o meu papel aqui, se ele já está salvo? Mas ela não tem essa consciência. O que ela vai começar a perceber? Nossa, ele está muito chato. Depois que ele parou de beber, ele ficou esquisito, irritante. Ele implica com tudo. Isso muito inconsciente. Né? Inclusive nas famílias que têm filhos alcoolistas ou usuários de droga. Às vezes a gente tem uma mãe
que depende desse vício para se manter no casamento, por exemplo. É uma dinâmica muito destrutiva. Porque aí a mulher que ama demais, ela abre mão dos filhos. Ela abre mão de si, ela vai abrir mão dos filhos e ela só vai ter um objetivo. O parceiro. Muito legal isso, muito interessante. Tem um outro exemplo do livro que eu dei uma olhada nas Mulheres que Amam Demais. Sim. Naquele capítulo em que o relato de um caso em que a família de origem, o pai era um pai que saía, viajava muito, deixava a mãe sozinha, a mãe ficava brava, ela via tudo isso. Quando adulta, ela se envolveu com o cara e foi a terceira na relação, ou seja, foi a outra, se tornou amante. E para ela aquilo era muito prazeroso, aquilo era muito gratificante, os encontros que ela tinha com ele. Ela se tornava uma deusa. Então, ela passava só se preparando nos dias em que ele não ia, só para esse encontro. Sim. Sim. E é muito interessante isso que você está falando. Não sei se é o mesmo caso que é o do policial. Acho que não, da faculdade. Não me lembro os detalhes se era policial. Bom, enfim. Mas, quando às vezes. Ele vai falando, não, mas eu vou me separar para ficar com você. Então, ser amante dá uma garantia porque eu não estabeleço o vínculo. Sim. Eu fico disponível, mas porque eu tenho isso inconsciente, tá? Mas porque eu tenho medo de me vincular. Por que eu tenho medo de me vincular? O medo de ser abandonada. Esse pai, quando sai para as viagens, a sensação para a criança pode ser de um abandono. Ah, seu pai já vem. Só que já vem um dia, 2, 3, não vem. Então, quando a gente pensa na criança, a criança, ela não tem muita noção de tempo. Eu posso falar para ela, quando escurecer, a mamãe volta do trabalho. Você falou uma coisa que, assim, é muito interessante. Olha, a mamãe vai ali e já volta. A criança fica esperando, só que você não volta porque você foi trabalhar. Aí passa 1 hora, 2, e a criança fica ali na expectativa. Né? Então, o que isto representa? Negação. Eu posso falar para a criança, olha, a mamãe vai sair, ela não tem noção. Eu posso pegar um relógio e mostrar, quando for tal horas a mamãe está de volta, ou quando tiver mais escuro eu volto, mas eu dou a segurança e eu volto. Esse pai, quando vai saindo para as viagens, ele gera a ansiedade na mãe, porque aí a mãe passa a focar só nos filhos. Então vocês têm que ficar arrumadinhos, bonitinhos, porque quando o papai chegar tá tudo certo, né? Para agradar esse pai. Para agradar esse pai, para que ele queira ficar. Mas, na verdade, ela não quer que ele fique, mas é assim que funciona a dinâmica. No fundo, ela não quer. Aí ela encontra parceiros, né, depois, que também não fica com ela, ou ela é a amante. Sim, se sujeita a isso. Se submete a isso, mas ela não questiona. Ou ela não questiona verdadeiramente. E não porque ela tem que querer um casamento ou algo fixo, mas assim, por que eu não me vinculo com alguém, de fato? Ah, sim. Porque se eu estou com um homem casado, eu não tenho este homem para mim. Ele pertence a outra pessoa. E pode me abandonar como abandonou ela, no caso. Então, para não sofrer o abandono, eu não vou me conectar com pessoas que eu vou me apegar para depois perder. Isso a gente só vai se dar conta no processo de autoconhecimento. Ou às vezes tem a morte de um pai. Olha, virou estrelinha. Tá tudo bem dentro de um contexto, mas esse virou estrelinha não vai voltar. Não nesse plano. Se alguém acredita num outro plano, tá tudo bem. A gente respeita isso. Mas aqui não volta. A criança fica esperando. Sim. Né? Então, e parece que não, mas isso reflete onde? Nas relações amorosas. Tem pessoas que não vão se relacionar para viver algo com alguém com medo de perder, e perder para a morte. Né? Então, assim, é um assunto muito abrangente, que envolve, assim, acho que peculiaridades, mas que tem algo muito em comum, que é o que você falou. O primeiro passo seria olhar para si mesmo, reconhecer, né, que relação é essa que eu estou, de que lar que eu vim,
né? É um lar que foi desorganizado, onde às vezes eu também não recebi nenhuma assistência de carinho, afeto, atenção, validação, né? É um lar desestruturado. Eu acho que, do meu ponto de vista, são os principais que você precisa saber. Uhum. E o terceiro ponto seria buscar ajuda, que é o De mais um difícil, profissional. de um É. profissional. Seja da amada, por exemplo, ou se alguém que está envolvido com drogas, às vezes a mulher começa a se envolver com a droga para acompanhar o parceiro ou a parceira, Para conviver com a situação? Pra... para dizer para a pessoa, eu vou com você aonde você for. Que Até coisa. ao ponto de usar a substância química ou mesmo álcool. Tá, e me diz uma coisa, por que é difícil essa mulher buscar ajuda? Por vergonha? Por não querer entender o que está acontecendo com sua vida? O que tu diria assim? Num primeiro momento, ela não reconhece que isto não é saudável. Ela não reconhece que é disfuncional. Porque ela vem de um lar assim, então para ela é comum. Ela não questiona. Seria importante a gente pegar, então, uma família ou um casal que seja minimamente saudável. O que eu vejo ali? Quando ela passa a olhar, talvez, para, às vezes, um filme. Tem um filme Sim. bom, uma série boa que está passando, bem interessante. Tem uma série, acho que é Mad ou Made, agora Ah, esqueci. legal. O Made, Made. Fala sobre muito isso, legal, muito. Assisti também. né? Você viu, ela deixa de ir para a universidade para ficar com ele. Você viu a estrutura familiar? Um Sim. pai que não dá atenção, uma mãe que tem um transtorno mental. Então, às vezes, um filme desperta para questionar a relação que eu estou. Eu ouvi um relato recentemente que fala exatamente sobre isso. A partir desta série, a pessoa questionou o relacionamento dela. Que bom que despertou, não é? Que Sim. bom. Um livro, às vezes uma amiga que está mais saudável. Geralmente essas pessoas, elas não se conectam com pessoas que estão muito saudáveis. Ah, Elas vão se conectar com pessoas que estão no mesmo nível de sofrimento. com certeza. Quem é usuário de alguma coisa ou é dependente de algo, de alguma droga, dependência química, ele busca ou ela busca sempre alguém que está comprometido, né? Exatamente. Então, assim, são 3 passos fundamentais, mas assim, o que você está falando, tem uma vergonha, sim, de falar que sofreu, de repente, um abuso sexual, incesto, foi molestada por um pai ou por uma mãe. Então, é muito difícil, às vezes tem um bloqueio e nem tem isto na memória, de tão impactante que foi. Às vezes foi molestada pelo próprio irmão, e não uma vez, não duas. É muito difícil porque tem um questionamento, mas o que você fez? Não fez nada, né? E mesmo que tivesse feito algo, ainda assim a gente está falando de um adulto. Então, assim, não deveria ter acontecido. Vergonha de ter uma família disfuncional, de poder ir para um grupo e falar. Tem muito essa questão da vergonha. É humilhante. Então, para essas mulheres se conectarem com um terapeuta, um profissional, às vezes leva tempo. Porque elas temem ser julgadas, elas acreditam que não serão compreendidas, mas dói em mim quando eu digo que só de pensar que ele pode ir embora, é como se ele levasse uma parte minha com ele, né? Sim, porque vai levar uma parte que não era sua. Quando você começa a se preencher, e como que a gente se preenche? Né? Se oferecendo cuidados terapêuticos, cuidados médicos, você pode fazer uma atividade física, cursos, tudo voltado para você, não importa se você vai para um salão de beleza. Quanto mais você se preencher de cuidados e afetos, menos você vai depender do outro. Né? Que interessante. Quando a gente trabalha com a criança vulnerável, a gente precisa fazer uma coisa que chama reparentalização.
Mas para fazer essa reparentalização, eu preciso estar minimamente saudável. Eu serei o meu pai e minha mãe, e eu vou dar para minha criança vulnerável, que pode ser uma criança abandonada, solitária, aquilo que eu não recebi. Num processo terapêutico, esse papel quem vai fazer é o profissional, num primeiro momento. Isso num trabalho de imagem mental. Vou resgatar uma memória de quando eu era criança, essa dor que eu sinto hoje, esse vazio. Eu já senti ele antes. Porque quando meu marido vai trabalhar, eu fico tão desesperada, com medo. Ele não respondeu, tá online e não me respondeu no WhatsApp. Como que faz isso comigo? Se eu percebo que eu sinto isso, eu preciso questionar. Porque existe é do desespero. Ela fica desesperada. E ela já começa a imaginar um monte de coisa. Está com outra pessoa, não me ama mais, enfim. Eu preciso compreender o que aconteceu dentro de mim. Porque foi uma criança ferida ali. Está uma criança ferida ali. Sim. Me diz uma coisa, assim, para a gente ir encerrando, o que tu acha importante dizer para essa mulher que está nos escutando, como essa criança ferida, através do autocuidado, através do autoconhecimento, através de buscar ajudas, ou de um profissional, ou do grupo que tu está falando, rede de apoio é muito importante para essa mulher em situação de violência. O que mais tu acha que é importante salientar? Olha, parece, é simples. Ela senta, respira, fecha os olhos e ela olha para dentro. Como eu me vejo, enquanto garotinha, que garotinha que eu me vejo? Enquanto mulher, eu sou atendida naquilo que eu quero, que eu busco. Acho que felicidade é uma coisa muito ampla, mas assim, eu estou em paz nesta relação, ou a minha vida é um tormento? Porque se tiver tormentos, eu preciso olhar para eles, e assim, eu não posso não ser capaz de lidar com eles sozinha. Aí eu busco ajuda. Se eu estou numa relação que é um tormento, tem alguma coisa errada. Não vai ser 100% tranquilo, né? Não é assim que funciona. Mas se tem muito tormento, se tem muito sofrimento, se tem muita dor, eu preciso questionar. Eu acho que se a gente não se questiona, a gente fica cega. Mas não é questionar o outro, por que você não me dá? É assim, por que eu não me dou isso? Eu estou cobrando a felicidade que o outro me ofereça. Eu me dou essa felicidade? Não depender do outro para ser feliz. Que é a pior coisa quando a gente depende de outra pessoa. A gente vai depender do bom humor, do estado de equilíbrio, de boa vontade da pessoa, e entre tantas coisas, né, Ed? Sim. Mas muito obrigada. Eu que agradeço. Com certeza vai ajudar muitas mulheres que ficaram assim, te escutando, assim como eu, atentamente, para poder identificar se ela está enquadrada neste perfil. Algo mais que tu queira dizer para essa mulher? Sim. Eu acho que esse livro das Mulheres que Amam Demais é muito interessante. Né? Tenha coragem, leia, ou então procure MADA, M-A-D-A, é uma organização sem fins lucrativos, é anônimo, e lá eles têm um passo a passo para você se identificar se você se enquadra ou não, mas vá para este lugar despida, sem preconceito, sem julgamento. Pensa que tem uma ferida dentro de você e que você precisa cuidar desta ferida. Só você pode, mais ninguém. Né? E ali pode ser um caminho para você encontrar um antídoto para essa ferida, um remédio. Porque se ela não sentir a dor da ferida, ela não vai buscar ajuda. Então... Sim. E isso tem no Brasil inteiro, esse grupo? Pode ser atendimento online também? Tem no Brasil inteiro. Né? Eles, acho que em alguns estados está suspenso presencial, mas tem no Brasil inteiro. É só buscar o site que ela Só buscar o site. Então, vamos lá, vamos procurar, Sim. vamos se ajudar, vamos sair dessa situação, né, Edna? Vamos ser felizes, é isso que a gente quer. Vamos viver em paz, pelo menos, né?
assim já é uma grande coisa, Sim, né, Edna? com certeza. Mas muito obrigada por Eu essa que agradeço. oportunidade. Um grande abraço para ti, Edna. Para você também, gratidão. Obrigada. Prazer. Prazer foi meu.